nos quatro cantos desta terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá, restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei, sua terra sararei, sua terra sararei. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus, que acredita nas promessas. Ele virá, restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvi. Olá, amados, graça e paz. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estar na presença dEle, louvando o Seu nome, adorando o Seu nome. Quero convidar a cada um de vocês aí a partir dos seus lares, para junto conosco ler a palavra de Deus. Nós estamos alegres porque o Senhor nos concedeu esta oportunidade, esse privilégio, essa graça, de nos reunir em torno do nome de Jesus e da sua palavra. Bom demais estar com vocês aqui. Como nós já falamos com os irmãos aí por meio dos nossos canais, nós decidimos ainda hoje não retornar com os nossos cultos presenciais, ainda que já tenhamos autorização para isso. Nós decidimos fazer isso já na próxima semana, mas eu quero agradecer a todos aqueles que nos procuraram e que demonstraram interesse em participar do culto presencialmente. Se Deus quiser, no próximo domingo, dia 25,
nós reuniremos aqui para juntos adorarmos o nome do Senhor. Que bom que você está junto conosco aí. Se você quiser sentir isso no seu coração, compartilhe o link desse culto com os seus amigos, com os seus familiares, para que todos possam adorar ao Senhor conosco e para que todos possam também ouvir a palavra que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Eu quero aproveitar esta oportunidade aqui para lembrar aos irmãos que o mês de abril é um mês onde a nossa convenção, as igrejas batistas nacionais em todo o país, estão envolvidas com a obra missionária, com missões estaduais, e estão tanto fazendo cultos quanto levantando ofertas para fortalecer a obra missionária. Em nome de Jesus, nós, aqui na nossa igreja, pela graça de Deus, pela disposição de vários dos irmãos, nós fizemos na semana passada uma panqueca aqui, foi uma grande bênção. Nós tínhamos um alvo estabelecido e nós praticamente dobramos aquele alvo. Foi assim maravilhoso, além da comunhão, da participação dos irmãos, tanto vendendo, quanto preparando, quanto entregando. Enfim, foi um trabalho conjunto e foi muito gratificante. Foi bênção, tem sido bênção, já tem sido bênção na vida dos missionários. Já recebemos alguns retornos, inclusive, tem sido passado aí no grupo da liderança. E eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Bom, quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí, a partir da sua casa, no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 144. Por favor, livro dos Salmos, Salmo de número 144, para a gente dar a abertura do nosso culto essa noite. Ação de graças pela proteção de Deus. Esse é um salmo de Davi, e está escrito assim na palavra do Senhor: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo, cujo Deus é o Senhor. Amém. Pai querido, nós louvamos o seu nome essa noite, porque reconhecemos que toda boa dádiva e que todo dom perfeito vem de ti. Nós reconhecemos o seu senhorio e a sua grandeza. Nós reconhecemos que a vitória não vem da força dos cavalos, que a vitória não vem do nosso armamento, nem da nossa preparação, que a vitória pertence ao Senhor. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos, que é o Senhor a nossa misericórdia, que é o Senhor o nosso escudo, que é o Senhor o nosso refúgio, que é o Senhor a nossa fortaleza. Muito obrigado, Senhor, pela consciência e compreensão que temos, que é no Senhor e apenas no Senhor que nós podemos andar de forma altaneira. Muito obrigado a Deus pela convicção que temos e certeza que temos, Pai,
que a nossa casa, que a nossa família pertence ao Senhor e nas tuas mãos os colocamos frequentemente. Meu Deus, obrigado. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs que, reunidos agora em torno do seu nome e da sua palavra, preparam os seus corações para entoar louvores, preparam os seus corações e ouvidos para ouvirem sua palavra. Senhor, mostra-nos nessa noite, Pai, a riqueza do teu poder, a grandeza da sua glória. Meu Deus, manifesta-se aqui, Senhor, que não seja apenas mais um culto, mas que seja uma ocasião onde o Senhor manifestará a sua presença, onde o Senhor nos abençoará, sarará nossas enfermidades, levantará nossa cabeça, derrotará nossos inimigos e nos dará a vitória, Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esses irmãos que estão aqui, Senhor, que têm se dedicado suas vidas, separado parte do seu tempo, Senhor, para entregar a Ti como sacrifício, para entregar na sua obra como oferta diante do Senhor. Recebe a oferta dos Teus filhos e abençoa-os em nome de Jesus. Abençoa-os em tudo, Pai. Abençoa esses que estão aqui, Senhor, se dedicando, oferecendo a Ti esse culto. Abençoa aqueles que nos seus lares estão agora, Senhor, adorando o Seu nome e buscando a Sua face. Meu Deus, ministra a Tua palavra, Senhor. Nós somos tão carentes de ouvir a Sua palavra. Nós precisamos tanto da Sua palavra. A Sua palavra faz tão bem às nossas almas. Envia a Tua palavra mais uma vez, Senhor, para trazer saúde, para trazer cura, para trazer refrigério e bênção, Pai, para o Teu povo que em Ti espera, que em Ti confia. Muito obrigado, meu Deus, que os nossos filhos sejam abençoados, que o nosso lar seja abençoado, que a nossa mesa seja farta, que os nossos dias sejam prósperos e todos eles na Tua presença e para louvor do Seu nome, Pai. São bem-aventurados aqueles que reconhecem o Seu poder, que reconhecem o valor da Sua presença e que sabem, ó Deus, estar diante de Ti com humildade, Senhor, em adoração e em gratidão. Obrigado, Deus querido. Fica conosco, recebe o nosso culto e a nossa adoração essa noite. Alcança, Senhor, cada um dos lares representados aqui. Alcança essas vidas mais uma vez, Senhor. Seja a Tua mão forte e poderosa sobre cada vida, cada lar, cada família. É o que pedimos ao Senhor essa noite, em nome de Jesus, para a honra e glória e louvor do Seu nome. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar juntos o nome do Senhor, meus irmãos. Para a glória de Deus, vamos louvar o nome do Senhor. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluias. Essa canção, ela me traz à memória 2 Crônicas, onde Deus fala: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, se arrepender, eu ouvirei dos céus e eu sararei a sua terra. E nós precisamos disso. Precisamos nos colocar mais diante do Senhor, nos derramarmos na presença dEle, pedir para que Ele venha fazer o melhor para essa nação. O mundo inteiro está sofrendo. Não é só Diadema, não é só São Bernardo, é o mundo. E nós sabemos que só tem um que pode nos livrar de tudo isso. E esse alguém é Deus. Que você venha derramar, abrir o seu coração para Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui outra vez. Diante de Ti eu quero entregar todas as minhas aflições, todos os meus medos, os meus anseios. Que o Senhor venha fazer um milagre na minha vida, que o Senhor venha fazer um milagre para esta nação. Porque muitos estão se esfriando, estão deixando de buscar, de orar. E nós, como filhos de Deus, escolhidos, separados, nós devemos fazer isso. Orar por aqueles que já se esfriaram, para que eles venham voltar e estar aqui junto conosco. Quando tudo isso passar, que essa igreja venha estar lotada novamente, todos em uma só voz, louvando e glorificando ao nome daquele que é digno de receber toda a honra, a glória e o nosso louvor. Amém? Louvemos ao Senhor.
aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o seu santo nome, Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Cante mais uma vez, me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Precisamos de ti, Senhor, a cada instante, a cada dia, não há outro igual ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Só Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor. Não há outro igual
Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Só Ele é digno. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. Não há outro igual. A quem? Ao Senhor. Não há outro igual. Ele é poderoso. Não há outro igual. Ele é digno. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois Ele é digno. Só Ele é digno de glória, desde o amanhecer até o sol se pôr. Seu nome é digno de louvor. A Ele todo louvor e toda glória. Todo louvor e toda a glória. Todo louvor e toda a glória. Todo louvor e toda a glória, todo louvor e toda a glória. Digno é o Deus de Israel. Não há outro igual. A quem? Ao Senhor. Não há outro igual. Ele é poderoso. Não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Não há outro, não há outro igual. Ao Senhor, não há outro igual. Ele é poderoso, não há outro igual. Ele é digno, vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não há outro igual. Louvamos ao Senhor por reconhecer de ofertas, e mesmo aí a partir do seu lar, você tem aí, deve estar aparecendo aí na tela, o código da nossa igreja, o QR Code, está aparecendo aí também o número do nosso Pix, da chave Pix, a conta da igreja, enfim, se você quiser e puder, oferte na casa do Senhor. As necessidades, não deve ser essa a sua motivação, mas é importante você saber que as necessidades permanecem, não é? Que a igreja continua socorrendo, atendendo, abençoando, sendo procurada insistentemente e continuamente, e pela graça de Deus, nós temos podido atender todos aqueles que têm se chegado a nós com necessidade, por causa da bondade de Deus, mas é verdade também por causa da sua generosidade, do seu entendimento, do seu comprometimento com o reino de Deus e com este lugar. Então, essa mensagem é para aqueles que são membros daqui, que se alimentam desse altar, que têm sido abençoados aqui, que têm visto suas famílias serem abençoadas aqui, aqueles que nesse solo têm derramado as suas lágrimas em oração ao Senhor e que muitas vezes têm sido atendidos pelo Senhor. Não é que você deve pagar por isso, mas deve manifestar gratidão, deve ser grato por aquilo que Deus tem feito, e que essa graça que alcançou a mim e a você possa alcançar muitas outras pessoas. E para isso que o Senhor mantenha a porta desta casa aberta e que o Senhor mantenha os recursos neste lugar para que todos aqueles que são
necessitados possam ter onde ser amparados em nome de Jesus. Quero ler com você, mais uma vez, essa noite, o texto de Marcos, capítulo 12. Por favor, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 12, acerca do tributo, acerca da importância de entendermos o valor de Deus, das coisas de Deus, e sabermos nos posicionar diante delas. Em Marcos, capítulo 12, versículo 13, está escrito assim: enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Perguntou-lhes: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Muitas vezes Jesus foi colocado à prova por fariseus, por saduceus, por escribas, por herodianos, pessoas que duvidavam da integridade de Jesus, duvidavam inclusive do seu equilíbrio emocional, duvidavam de quais eram as suas intenções, e desta feita, tentando pegar Jesus e colocá-lo contra o Império Romano, ou colocar o Império Romano contra Jesus e ter do que acusá-lo, eles tentam colocar essa emboscada para Jesus, não é? Os romanos exigiam que os judeus pagassem impostos, pagassem tributos. Os judeus, por sua vez, entendiam que como filhos da terra não deveriam pagar. Então trazem essa pegadinha, não é, para Jesus, e para experimentá-lo. E Jesus, como diz o texto, conhecendo a hipocrisia deles, pede que lhe traga uma moeda. Tinha um governo estabelecido ali. E a evidência de que havia um governo estabelecido é que a efígie, a inscrição na moeda, era de César, do governador, do imperador romano. Eles estavam então no governo, e os judeus deveriam submeter-se àquele governo. Toda a autoridade é instituída por Deus, como disse Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos. E os judeus deveriam entender que se aquela inscrição, se aquela efígie era de César, então era lícito que eles pagassem o tributo a César. Mas importante também que eles não se esquecessem de que há algo que só se deve dar a Deus. Se a César nós pagamos tributos, impostos, a Deus nós devemos adoração e honra. Nós devemos adorá-lo e louvá-lo e bendizer o nome dele. E devemos reconhecer o seu senhorio, a sua grandeza, a sua bondade para conosco. Muitas pessoas adoram a Deus, dizem adorar a Deus, enquanto não honram os seus compromissos com os homens. Outros tantos são honestos e sinceros a honrar seus compromissos com os homens, mas não dão a Deus a glória devida ao seu nome. Cabe a nós, irmãos, a mim e a você, que somos cidadãos de dois reinos, que pertencemos a este mundo, mas pertencemos a uma pátria celestial, que estamos aqui por enquanto, mas marchamos em busca de uma nova Jerusalém, que enquanto estivermos aqui, não venhamos dar escândalo em coisa alguma, venhamos honrar os nossos compromissos diante dos homens, mas principalmente, nós tenhamos uma visão de Deus, do reino de Deus, da eternidade a que pertence o reino de Deus. Nós estamos aqui apenas de passagem, somos peregrinos e forasteiros aqui. Marchamos em busca da terra prometida, da terra que o Senhor nos prometeu. E enquanto estivermos no caminho, devemos seguir adorando e honrando o nome do Senhor nessa terra. Não se envergonhem do seu Senhor. Não se envergonhem da palavra do seu Senhor. Honre o seu Senhor nesse mundo. O mundo vai conspirar. O mundo vai forçar. O mundo vai pressionar para que você negue ao seu Deus, para que você deixe de dar adoração ao seu Deus. As circunstâncias vão tentar calar a nossa voz,
mas nós adoramos ao Senhor Todo-Poderoso, e não há outro igual a esse Senhor. Por isso devemos louvá-lo e adorá-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Ele é a nossa porção maior, é o nosso bem maior nessa terra. O que nós temos de mais precioso neste mundo é a presença do Senhor em nós. Valorizemos essa presença, adoremos ao Senhor. Não vamos medir consequências, não vamos fazer contas para adorar ao Senhor. Algumas pessoas dizem, eu quero falar disso rapidamente ainda, que o dízimo fazia parte da lei e que nós não devemos mais ser dizimistas. De certa forma, eu até concordo com eles. Porque o dízimo, meus irmãos, é o mínimo do mínimo. O mínimo que um homem, que um cristão deve fazer é ser dizimista. Isso é o mínimo, não é? Mas um cristão, ele deve ser generoso, ele deve ir além disso. Além dele cumprir, não é, com o propósito do dízimo, além dele entregar o dízimo, devolver os dízimos, para que haja mantimento na casa do Senhor, ele deve extrapolar em generosidade, abençoando as pessoas que estão à sua volta, fazendo com que a obra de Deus prospere e que por causa das ações de cada um de nós, o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe e te dê condição de, além de fazer aquilo que é básico, que é mínimo, você encontrar generosidade no seu coração para também abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que o Senhor receba a sua oferta e o seu dízimo e possa continuar derramando bênçãos sobre a sua vida. É isso que nós desejamos. Pai querido, mais uma vez, eu oro agora, Pai, em favor de cada dizimista dessa igreja. É por causa da fidelidade deles, além da sua fidelidade, Deus, que essa igreja tem se mantido aberta. Obrigado por aqueles que têm sido generosos nas suas ofertas, aqueles que têm ofertado parte do seu tempo, parte do seu trabalho, da sua ciência, daquilo que recebeu do Senhor. Obrigado pela vida desses que têm colocado os seus dons e talentos a serviço desta igreja. Muito obrigado. Obrigado por aqueles que têm sido generosos financeiramente, que têm feito todo o possível, Deus, para que essa igreja possa avançar, para que ela tenha recursos e para que ela seja bênção na vida de muitas pessoas, para que ela alcance com generosidade a vida dos necessitados. Continue abençoando, Pai, esse irmão e essa irmã, abençoando o seu lar, a sua família, e fazendo cada um dos teus servos próspero em tudo. É a oração que fazemos essa noite. Em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Deus te abençoe aí na sua casa, meu irmão. Que a sua mesa seja farta, que os seus filhos sejam abençoados, que o seu gado possa prosperar em tudo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louve o Senhor. Louvemos ao Senhor. Adore a Ele. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. Seu nome é santo.
ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Os homens, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. sabe por quê? Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cante Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Mais uma vez quero louvar a Deus pela sua presença aqui conosco, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar juntos e pelo privilégio de poder ler a sua palavra. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, por favor. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13 e versículo 44. Nós vamos ler apenas 3 versículos essa noite,
Mateus 13, 44 a 46. Já confesso saudoso de ter os irmãos aqui conosco. Se Deus quiser, nos der vida, nos der oportunidade, domingo que vem nós estaremos reunidos aqui presencialmente. É sempre muito melhor falar da palavra quando nós podemos olhar para o rostinho de cada irmão, de cada irmã aqui. A gente, dessa posição, a gente se lembra, não é? Se recorda do cantinho que cada um fica assentado aqui. E é impossível não dar uma certa nostalgia, uma certa saudade dos momentos maravilhosos que já vivemos juntos neste lugar. Tomara o Senhor nos dê vida e graça, ainda aqui sobre essa terra, para que continuemos adorando ao Senhor juntos, reunidos aqui. Se Deus quiser, isso retorna já no próximo domingo, com segurança, em paz, com alegria, para que todos possam adorar ao Senhor e ter comunhão uns com os outros. Eu quero ler com você essa noite, como já dissemos, Mateus 13, 44. Antecipo já aqui a minha admiração pela capacidade que o Senhor Jesus tinha, pelo poder de síntese, pelo poder de resumir ensinos tão profundos e tão importantes em frases e em ilustrações tão curtas quanto essa que vemos nesse texto. São 2 parábolas em 3 versículos apenas, mas de um valor inestimável, de um valor imensurável. Tomara eu consiga transmitir a você aquilo que o Espírito Santo já tem colocado ao meu coração. Tomara se torne clara para você a mensagem desta noite. Tomara seja clara a todos aqueles que estão nos ouvindo, sejam cristãos, evangélicos ou não. Tomara o Senhor, de alguma forma, fale ao seu coração, porque de fato não há nada mais importante a se entender nesta vida do que o que está externado, exposto, ilustrado aqui nessa parábola. Jesus, por muitas vezes, falou por parábolas. Muitas das grandes lições de Jesus foram dadas por meio de parábolas. Algumas mais elaboradas, algumas mais longas, algumas que contam histórias mais extensas, mas também parábolas curtas, mas com alcance, com uma clareza, com um sentimento, com o desejo de ser claro, de ser compreendido e de ser atendido. Porque Jesus não veio aqui apenas para entregar uma mensagem para desencargo de consciência, não. Ele queria que nós entendêssemos, Ele queria que nós compreendêssemos, e Ele queria que nós reagíssemos da forma adequada, não é? Para que nós possamos alcançar essa bênção que Ele veio nos trazer. Eu quero falar-lhes essa noite sobre um tema que é: o reino de Deus não está em liquidação. O reino de Deus não está em liquidação. Você vai, se Deus quiser, entender isso melhor e perceber isso também no decorrer da nossa fala aqui. Mateus 13, 44 está escrito assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Eu tive, irmãos, essa semana, a oportunidade de conversar com algumas pessoas, e essas conversas me deixaram, de certa forma, perturbado, incomodado, chateado, eu confesso até, diante da postura que eu tenho visto de algumas pessoas. Infelizmente, irmãos, muitos têm abandonado o Evangelho e, consequentemente, o reino de Deus, têm dado as costas à palavra de Deus. Outros, por sua vez, têm tratado a palavra de Deus e o reino de Deus com desdém, têm tratado com menosprezo, não têm conseguido enxergar o valor e a preciosidade do reino de Deus. Jesus,
obviamente, não veio nos falar de questões monetárias. Jesus não veio falar de coisas materiais. Jesus tinha consciência completa da sua missão e da importância de apresentar ao homem uma transcendência, de mostrar, deixar claro aos homens, coisa que não tinha sido compreendido sequer pelos judeus até aquele momento, mesmo se relacionando com Deus já há tantos séculos. Os judeus, na sua grande maioria, não tinham percebido ainda a transcendência da vida. Os judeus ainda pensavam muito nas questões aqui dessa terra. O público-alvo de Jesus, o povo de Deus, aqueles para os quais Jesus foi enviado a falar-lhes, tinha uma mentalidade muito humana e mundana, muito ainda relacionada a esse mundo. E Jesus veio com a missão de fazer com que a compreensão deles do reino de Deus transcendesse, que eles entendessem que o reino de Deus não era material, que o reino de Jesus não era temporal, não era transitório, que o reino de Jesus era um reino eterno, e que o convite de Jesus, e que o aceitar esse convite de Jesus, era poder fazer parte desse reino que é eterno. Mas muitas vezes, mesmo tendo se passado já 2000 anos, as mensagens que nós pregamos, que se pregam a partir dos púlpitos, ou mesmo as mensagens que nós entregamos enquanto estamos evangelizando, dão a entender que nós estamos implorando as pessoas para que elas aceitem o evangelho e aceitem o reino de Deus. Parece que a gente está pedindo a elas que nos façam um favor de aceitar Jesus, de que elas por bondade possam aceitar a Cristo, de que elas por bondade venham andar com Jesus. Sabe, de certa forma foi isso que me ocorreu. Parece que o evangelho e o reino de Deus está em liquidação e que nós temos que ficar entregando, oferecendo às pessoas. E as pessoas muitas vezes aceitam a nossa fala e dizem assim, é como aquelas pessoas que vão adquirir um produto, algo que está em liquidação, então elas dizem, olha, eu não preciso muito disso, eu não sei muito bem qual a utilidade disso, mas já que está em liquidação, já que está em oferta, eu vou adquirir, porque afinal de contas eu nem sei se vou usar, eu não sei se vai ter utilidade, eu não sei se vai me fazer algum bem, mas está barato mesmo, estão empurrando mesmo, a oferta está enorme, então eu vou aceitar isso. Eu repito, Jesus não veio para falar de coisas materiais, Jesus não veio para falar de questões monetárias. O que Jesus veio fazer foi mostrar aos homens a importância de se relacionarem com Deus por uma vida eterna. Porém, no contexto em que ele se encontrava, Jesus, entendendo que aquelas pessoas eram materialistas, que aquelas pessoas faziam contas, eram voltadas para o lucro, então Jesus muitas vezes se utiliza de uma linguagem assim para ser melhor compreendido. Jesus não queria apenas ser ouvido, ele queria ser compreendido, ele queria que as pessoas pudessem entender. Então, muitas vezes, Jesus chega a quase que desenhar aquilo que ele está dizendo. Ele quer que as pessoas enxerguem, ele quer que as pessoas percebam o que é o reino de Deus. E é duro quando a gente percebe que alguns irmãos cristãos que já estão e já caminham com Jesus há tanto tempo, ainda não perceberam o valor e a importância do reino de Deus. Não perceberam para si próprios e, por não terem entendido para si próprios, oferece às pessoas uma espécie de barganha para que aceitem as coisas de Deus. Meus irmãos, por incrível que pareça, leia os evangelhos, você verá que Jesus atua muito mais afastando as pessoas, ou pelo menos levando as pessoas a uma reflexão clara, se era aquilo mesmo que elas queriam ou não. Jesus nunca tenta convencer as pessoas usando subterfúgios ou facilitando a jornada. Jesus nunca barganhou o reino. Jesus nunca falou das coisas de Deus como que adocicando essa palavra para que as pessoas pudessem aceitá-la. Quem faz isso muitas vezes somos nós. Quem faz isso muitas vezes é a igreja. Jesus nunca fez isso. Jesus, pelo contrário, ele sempre levou as pessoas à reflexão. Ele sempre dizia, olha, preste atenção o que você quer. Olha, preste atenção, veja se você realmente analisou os prós e contras. Já que você é tão racionalista e materialista, eu convido você a fazer as contas, para que você não se frustre, para que você
não diga depois que não tenha sido avisado. Eu me lembro da história de um moço que chega para Jesus e fala: Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Ele grita no meio da multidão, e Jesus então procura identificá-lo, procura localizá-lo entre a multidão, olha nos olhos dele e diz: olha, filho, as raposas têm covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, olha, pensa o que você está dizendo, reflete bem sobre isso, para ver se você não está tomando uma decisão sem calcular bem quais serão as vantagens e desvantagens desse processo. Eu me lembro de Jesus dizendo: olha, quando vocês forem edificar uma casa, olha, vocês primeiro façam as contas. Quando forem edificar uma construção, façam as contas, para saberem quanto vocês vão gastar nessa construção. Para que você não comece uma construção e depois tenha que abandoná-la pela metade. Jesus fala: olha, se você for, seja como aquele general que antes de sair para a batalha, ele olha para a sua tropa, analisa aqueles que estão com ele e procura saber, investigar com quantos soldados o adversário vem contra ele, para que a partir daí ele possa prudentemente fazer contas e então definir se ele vai para a guerra ou se ele levanta a bandeira branca e pede paz. Jesus nunca, então, incentivou as pessoas a tomarem decisões no impulso, sem pensarem, sem meditarem, sem analisarem, como eu dizia, os prós e os contras. Jesus veio em um contexto mercadológico. E todo mundo aqui sabe que o mercado é regido, muitas vezes, pela oferta e procura. Não é? Então, se algo tem oferta em abundância e pouca procura, aquilo então não tem pouco valor. Mas se algo tem pouca oferta e muita procura, então isso tem muito valor. Então Jesus fala essas parábolas curtinhas aqui, tentando fazer com que os homens atentassem para a decisão que deveriam tomar. Aqui Jesus incentiva a nós tomarmos a mais importante decisão da nossa vida. Aqueles que estavam ouvindo Jesus, que era a própria personificação do reino. Jesus era o próprio reino de Deus manifesto ali. Ele disse, e se falou dele muitas vezes: o reino de Deus é chegado a vós, o reino de Deus está entre vós. Jesus é a própria personificação do reino. E ele diz: olha, o reino de Deus, o reino dos céus, é a linguagem que Mateus usa aqui, e que Marcos e Lucas costumam chamar de reino de Deus. Aqui Mateus usa essa linguagem para tentar fazer uma ponte com o seu público-alvo, que era o povo de Israel. Então Mateus, escrevendo, narra a fala de Jesus desta forma. Jesus se aproxima dos seus discípulos e começa a comparar o reino de Deus, ilustrar, desenhar, tornar claro, fazer com que eles enxergassem o que era o reino de Deus. E aqui nós vemos duas parábolas curtas, uma onde acidentalmente alguém se encontra com o reino de Deus. Ele diz que um homem, passando por um campo, acha ali um tesouro. E então esconde esse tesouro. E que transbordante de alegria. Aquele homem encontra um tesouro, irmãos, e ele percebe que não há nada tão precioso quanto aquilo. Não há nada que tenha um valor superior àquele tesouro que ele encontrou. O tesouro estava em um campo, e ele então pensa: eu não posso abrir mão disso, eu não posso mais viver sem isso. E ele então vai e ajunta todos os seus recursos e vende tudo o que ele tem, aqui diz. E então vai e compra aquele campo e agora passa a ser dono daquele tesouro. Longe de querer dizer que o reino de Deus é comprado, o que Jesus está querendo dizer aqui, irmãos, é que o reino de Deus é tão precioso que aquele que encontra esse reino, que aquele que tem um contato com esse reino, aquele que percebe o que é o reino de Deus, ele rapidamente nota que ele está diante de algo que é extremamente precioso, de algo que é quase imensurável no seu valor. E é isso que Jesus quer dizer aqui. As coisas que aquele homem vendeu tinham valor, era mensurável. Aquilo que ele encontrou era imensurável. Aquilo que ele encontrou fez com que o coração dele transbordasse de alegria.
Meus irmãos, quando alguém encontra o reino de Deus, quando alguém tem um encontro com Jesus, ninguém precisa ficar implorando para que essa pessoa receba o reino de Deus na sua vida. Ninguém precisa ficar forçando essa pessoa. Ninguém precisa ficar constrangendo ninguém a andar com Jesus, a receber Jesus. Quando alguém tem o privilégio, quando alguém tem a graça de encontrar esse tesouro, ele não mede sacrifícios. Ele sabe que está diante de algo que é preciosíssimo. Essa pessoa então não titubeia. Essa pessoa vai e está disposta a abrir mão de tudo quanto tem para adquirir o reino, para estar, para de posse desse reino. Eu repito, irmãos, não é que Jesus está dizendo que a salvação, que a presença dele possa ser comprada. O que ele está dizendo é que muitas vezes alguém se encontra com ele assim, distraidamente. A pessoa está andando distraidamente. A pessoa não estava buscando a Deus. A pessoa não estava buscando a Jesus, não estava buscando a salvação. Ele estava caminhando na sua vida. Ele estava andando, como eu disse, distraidamente. Ele estava andando desapercebidamente. E de repente ele se depara com um grande tesouro. Quantos de nós, irmãos? Com quantos de nós isso aconteceu? Nós não estávamos buscando a Deus. Nós não estávamos pensando na vida eterna. Nós não estávamos pensando nas coisas espirituais. Nós estávamos andando na nossa vida, tocando nossa vida normalmente. Até que por graça e por misericórdia, alguém nos falou do Evangelho. Nós nos deparamos com o Evangelho de alguma maneira. Nós encontramos a Jesus de alguma maneira. Nós nos vimos na presença de Jesus. E quando nós nos percebemos na presença de Jesus, nós pensamos, eu tenho que tomar uma atitude diante disso. Eu não posso seguir minha vida sem considerar aquilo que encontrei. Eu não posso seguir minha vida sem tomar uma posição, sem me posicionar diante desse que eu encontrei. Eu ainda me lembro do dia da minha conversão, quando o reino de Deus ficou claro, quando Jesus se mostrou para mim, quando eu pude, pela primeira vez na vida, enxergar o que era Jesus e a oferta que ele estava me fazendo. Quando a primeira vez as escamas dos meus olhos caíram e eu pude ver o amor com que Deus me amou, eu pude ver a oferta que Jesus me fazia, e aquilo me incomodou. Eu disse, isso é precioso demais, isso é maravilhoso demais, eu não posso mais seguir minha vida sendo indiferente a essa oferta. Esse tesouro que eu acabo de encontrar é algo de extrema preciosidade, é algo imensurável. Eu jamais seria capaz de conquistar algo assim. Tudo o que eu vivia, todas as minhas experiências, todos os meus gostos, todos os meus planos, todos os meus projetos, tudo ficou pequeno demais, ficou minúsculo demais, ficou insignificante demais diante da proposta que eu recebi de Deus naquele dia. Eu não tive dúvidas, irmãos. Eu pensei, eu preciso disso, eu tenho necessidade disso, eu não posso abrir mão desse tesouro. E aí então, eu pensei, bom, não importa o que eu tenha que deixar, não importa do que eu tenha que abrir mão, não importa o que eu tenha que vender para adquirir esse tesouro, qualquer sacrifício que eu faça será ínfimo, será pequeno, será minúsculo, diante da grandeza desse tesouro que eu acabo de encontrar. No meu caso, especialmente, foi assim que aconteceu. Eu não estava procurando, eu não estava em busca de uma nova vida, eu não tinha ainda consciência da grandeza, da gravidade dos meus pecados. Eu tinha uma vida relativamente pacata, e eu não entendia o que estava errado na minha vida. Eu não fui uma pessoa que fui para o Evangelho porque eu estava sentindo dores, como algumas pessoas acabam indo muitas vezes, porque estavam sofrendo, ou porque estavam num ambiente familiar conturbado, ou porque estava com uma necessidade qualquer, ou porque precisava de uma cura, ou porque precisava de um milagre. Não foi o meu caso. Eu estava vivendo minha vida normalmente. Eu estava andando pelo campo normalmente. Mas de repente, irmãos, diante de mim se apresenta aquele tesouro maravilhoso. Diante de mim se apresenta algo tão superior a tudo que eu já tinha encontrado na vida, algo tão maior a tudo que eu já tinha imaginado que pudesse existir. Essa salvação estourou no meu peito e eu pensei, bom, eu não posso viver daqui para frente
sem considerar obter esse tesouro, estar, sentir, continuar sentindo isso. A alegria foi tão grande como aconteceu com esse moço, com esse homem aqui. Aqui disse que ele saiu e transbordante de alegria. A alegria foi tão grande. Foi tão bom me sentir amado por Deus. Foi tão bom entender que os meus pecados estavam sendo perdoados. Foi tão bom saber que Deus tinha algo muito superior para mim. Que Deus estava me entregando algo que eu jamais poderia conquistar por mim mesmo. Que eu jamais poderia ter encontrado por mim mesmo, que sequer eu buscava. Mas Deus, por sua bondade, colocou diante de mim. E então eu me abri àquele tesouro. Eu me abri àquele evangelho. Eu me abri ao reino de Deus. Eu me abri ao próprio Cristo. E eu disse, tudo que possa, porventura, possa me impedir, é pequeno. Tudo que, porventura, eu tenha conquistado, ou sonhado, ou desejado até hoje é pequeno. Então eu fui e vendi tudo. E abri mão de tudo para poder estar na presença de Deus. Sabe, irmãos, não é o caso de alguém estar diante desse tesouro e menosprezá-lo. Não é o caso da gente ficar insistindo com alguém para que receba esse tesouro. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca forçou ninguém. Jesus sempre chamou as pessoas para a realidade. E quando essa realidade se tornou dura, muitas pessoas deram as costas a Ele, como tem acontecido nos nossos dias. E a palavra de Jesus, quando olhou e viu que estava apenas com os apóstolos, com os 12, Ele olha para eles e diz, e vocês? Não querem ir também? Não querem seguir também? Fiquem à vontade se quiserem voltar. Ah, que fala gloriosa, fala de Pedro. O Deus olha para Jesus e diz, Senhor, mas para quem iremos nós? Para quem iremos nós, Jesus? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Não há nada nesse mundo que se compare a Ti, Jesus. Não há nada nesse mundo que se compare à oferta que o Senhor está nos dando. Tudo que o Senhor nos oferece, tudo que o Senhor está nos mostrando, é coisa que nós nunca recebemos neste mundo. Para quem que nós vamos? Nós vamos voltar para quê? Para a religião? Nós vamos voltar para quê? Para a nossa condição? Para a nossa capacidade? Não, Senhor. O que o Senhor nos oferece, ninguém mais tem a oferecer. O tesouro que o Senhor nos dá é incomparável e imensurável. Meus irmãos, se alguém tem dificuldades, se alguém faz contas, se alguém fica analisando, avaliando se quer ou se não quer Jesus, essa pessoa não entendeu o valor desse tesouro ainda. Não tente convencê-la. O dia que os olhos dela se abrirem para o reino de Deus, ela não fará contas. O dia que os olhos dessa pessoa se abrir para o Evangelho, ela vai abrir mão de tudo para poder ficar com o Evangelho. É assim que é, meus irmãos. É assim que é. Quando a gente fala de Jesus para alguém, e alguém fala assim para você, não, mas eu estou bem na minha religião. Meu irmão, essa pessoa não entendeu o tesouro. Quando se fala de Jesus para alguém, a pessoa diz, olha rapaz, eu até queria seguir Jesus, mas eu não consigo abrir mão da minha cervejinha. Ah, meus irmãos, essa pessoa não sabe o que é o Evangelho. Olha, eu até quero Jesus, mas eu não consigo, porque eu não vou conseguir ir ao culto, eu não vou à igreja, porque normalmente os cultos são aos domingos, e aos domingos é o meu dia de lazer. Aos domingos tem futebol, e eu não posso deixar de torcer para o meu time. Meus irmãos, essa pessoa não entendeu o que é o Evangelho. Quando a pessoa diz, olha, eu queria servir a Jesus, mas sabe, eu trabalho todo o tempo, eu trabalho finais de semana, e eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que sustentar a minha família. Não fique chateado com essa pessoa, não. O problema é só que ela ainda não entendeu o valor do Evangelho. Porque o dia que ela entender o valor do Evangelho, o dia que ela entender o valor do reino de Deus, meus irmãos, nada será mais importante para ela do que o reino de Deus.
Se alguém diz, olha, eu até entendo o que você está falando, eu até creio em Jesus, mas olha, a minha família é de uma outra religião, e a minha família vai ficar chateada, os meus pais vão ficarão chateados, olha, o meu cônjuge, a minha noiva, meu namorado não vai gostar, se eu aceitar a Jesus como meu Salvador, se eu tiver que servir a Jesus e seguir a Jesus, como ficarão os meus amigos, como ficará o meu emprego, como ficará a minha família? Meus irmãos, acreditem, essa pessoa ainda não teve uma visão clara do que é o Evangelho e do que é o reino de Deus. Então não barganhe, então não faça liquidação do Evangelho, então não coloque o Evangelho como algo que está em promoção. Olha, aproveite porque nós estamos vendendo de baseada. Isso não é o Evangelho de Jesus, não. O Evangelho de Jesus, irmãos, conquanto seja de graça, conquanto a salvação seja de graça, conquanto nenhum homem é digno e é capaz de pagar pela sua salvação, porque a salvação é imensurável. Conquanto seja absolutamente de graça, está longe de ser algo desprezível. O Evangelho e o reino de Deus não é desprezível. O Evangelho e o reino de Deus, irmãos, não está em grandes ofertas. O Evangelho é único. Jesus é único. Jesus é o nosso bem mais precioso. Servir a Jesus é uma graça da qual nenhum de nós é merecedor. E todas as outras coisas, se você colocar na balança, de um lado a salvação, o Evangelho e Jesus, você pode colocar o mundo inteiro do outro lado, que tem mais peso a salvação em Jesus. Que tem mais valor a salvação que Jesus veio nos trazer. Sabe, irmãos, além de pessoas como eu, que andavam distraidamente, e que de repente se depararam com esse tesouro, e que então abriram mão de tudo para seguir esse Evangelho, há outras pessoas, como Jesus diz na parábola da grande pérola. Ele diz, o reino de Deus é semelhante também se assemelha a um que negociava e procurava boas pérolas. Se com aquele moço, se comigo e com tantos outros, foi um acidente, nós nos deparamos com o Evangelho sem procurar pelo Evangelho. Existem outras pessoas que são negociadores de pérolas e que buscam coisas preciosas e que faz disso a sua vida e que acorda pela manhã sonhando e dizendo, eu vou encontrar algo precioso hoje. E eu vou encontrar e vou procurar e vou negociar e vou adquirir. E então Jesus diz que o reino dos céus também se assemelha a um que negociava e que procurava boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Talvez seja o caso de muitos de vocês também. Pessoas que, ao contrário, desde pequeno, desde criança, já procuravam fazer a vontade de Deus, já procuravam relacionar-se com Deus, já valorizavam as coisas espirituais, já desde criança buscavam aqui e acolá uma forma de agradar a Deus, e que lutavam a vida toda, e que lutou por décadas tentando encontrar um jeito de agradar a Deus, até o dia que encontrou-se com Jesus, e que colocou na balança, e que comparou Jesus com tudo aquilo que havia ajuntado ao longo da sua vida, nessa questão religiosa e espiritual. E que ao comparar a oferta de Jesus, olhou para tudo aquilo que havia juntado até agora, e concluiu, Jesus é muito melhor. Jesus é muito maior. O reino de Deus é muito maior. E vale a pena eu abrir mão de tudo para seguir o reino de Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que têm vontade de agradar a Deus, e que lutam por agradar a Deus, e que sacrificam por agradar a Deus, e que buscam uma religião, e procuram ser fiéis naquela religião, e lutam ao lado daquela religião, e que se esforçam, se sacrificam mesmo, na tentativa de agradarem a Deus, e fazem disso a sua vida, fazem disso um projeto para a sua vida, falam, eu vou viver para agradar a Deus. São pessoas bem intencionadas, são pessoas sinceras, honestas,
São pessoas que ao longo da sua vida se desviaram daquilo que era mal, daquilo que era errado, porque ele queria de alguma forma encontrar-se com Deus. E ele então construiu uma vida inteira assim. Como eu tenho encontrado gente assim. E algumas delas, quando se encontram com Jesus, quando se deparam com o Evangelho, elas pensam assim, bom, mas e tudo que eu juntei até hoje? E tudo o que eu trabalhei até hoje? E tudo que eu construí até hoje? E algumas delas não conseguem compreender, entender o valor dessa grande pérola que se chama Jesus e Reino de Deus. E então elas dão as costas ao Evangelho. Elas se voltam contra o Evangelho. Jesus contou a história de um moço assim, você deve se lembrar. Daquele bom moço que guardava os mandamentos desde a sua mocidade. Alguém se encontra para Jesus e fala, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, guarda os mandamentos. E ele diz, bom, eu tenho guardado desde a minha mocidade. Eu sei quais são os mandamentos e guardo. Eu sou uma pessoa religiosa. Eu tenho uma religião e eu procuro ser fiel nessa religião minha vida toda. E aí Jesus se volta para ele e diz, então vai, vende tudo quanto tem, vem e terás uma vida eterna. E a Bíblia diz que aquele moço, entristecido, ele baixou a cabeça e foi embora. Ele tinha muitos bens, ele tinha juntado muitas coisas, e ele não conseguiu abrir mão daquelas coisas para seguir a Jesus. Não conseguiu abrir mão daquelas coisas para adorar a Jesus. Não conseguiu perceber o valor da proposta que Jesus estava fazendo a ele. Por outro lado, irmãos, a Bíblia também mostra. Na carta de Filipenses, capítulo 3, Paulo fala isso. Versículo 8, se não me falha a memória, ele diz, olha, eu abri mão de tudo. Eu abri mão de tudo. E tenho todas essas coisas como perda para ganhar a Cristo. Elas eram coisas de menor valor. E pouco importa para mim. Não é que elas fossem ruins, mas quando eu comparo elas com Jesus, quando eu comparo essas coisas com o Evangelho, quando eu comparo essas coisas com o reino de Deus, elas são pequenas demais. Eu vou abrir mão de tudo para ganhar a Cristo. Eu vou abrir mão de tudo para seguir o Evangelho de Cristo. Se alguém é um negociador, se você realmente quer agradar a Deus, se você realmente quer fazer a vontade de Deus, peça ao Senhor que abra os seus olhos. É o que eu peço agora. Deus, abra os olhos dessa pessoa que quer agradar a Deus, para que ela perceba que a forma de agradar a Deus, que a única forma de agradar a Deus, é recebendo a oferta que Jesus veio trazer. É recebendo a oferta que Jesus veio lhe dar. É recebendo a riqueza do Evangelho que Jesus veio transmitir a ela. Não há nada de mais precioso, meus irmãos. Tomara você não dê as costas ao Evangelho. Tomara, depois de tanto tempo de caminhada, você ainda não tenha uma percepção do valor do Evangelho e dê as costas a ele. Tomara você que está distraidamente andando aí e que se deparou agora com Jesus, não falte a você coragem, determinação para vender tudo o que tem, para abrir mão de tudo mais, para entregar-se a Jesus e adquirir esse grande tesouro. Tomara você que é um experiente negociador. Tomara você que é alguém que procura e que negocia e que adquire pérolas de grande valor. Que você perceba que nenhuma delas e nem todas elas em conjunto são mais preciosas do que o Evangelho de Jesus Cristo. Porque essas outras coisas, por mais que possam te dar status, por mais que possam te dar fama, não podem te dar vida eterna. O que Jesus veio oferecer é vida eterna. Que outro tem vida eterna para te oferecer? Que outro? Onde mais você vai conseguir vida eterna? A Bíblia diz em 1 de João 5,12. É claro esse texto. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que Deus está te oferecendo é vida. O que Deus tem para você é vida. E vida eterna.
Quem crê em mim, João 6,47, eu me lembro desse texto, diz, quem crê em mim tem vida eterna. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem vida eterna. Que bênção saber isso. Aqui eu vou comparar isso, irmãos. O que tem nesse mundo que seja comparável a isso? Lembre-se da palavra de Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Eu lembro de João 5,24, onde Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem mais tem vida a oferecer? Quem pode te oferecer perdão dos seus pecados, senão Jesus? A palavra de Deus diz que só um pode perdoar pecados. E esse um é Deus, e Ele o faz por meio de Jesus. Ele nos ama, e no seu sangue nos purificou dos nossos pecados. É assim que diz Apocalipse 1,5. Aquele que nos ama, e no seu sangue nos lavou, nos purificou dos nossos pecados. Quem mais pode te oferecer isso? Compare o valor das pérolas. Compare, você é um negociador, você é um religioso, você quer agradar a Deus. Mas que religião pode te oferecer isso? Quem pode garantir a você vida eterna, senão Jesus? Mas tem uma coisa, se você quer Jesus realmente, você tem que abrir mão de tudo o que você juntou até agora. Quando esse homem encontra essa pérola de grande valor, tendo achado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que possui e a compra. Nada menos que tudo. Não adianta você querer ficar com uma parte, é tudo. Tudo. Veja que na parábola do tesouro escondido, o homem sai transbordante de alegria, no versículo 44, vai e vende tudo para comprar aquele campo. Veja no versículo 46, o que acha a pérola de grande valor vai e vende tudo o que possui. Se você quer a Deus, não basta dar muito, tem que dar tudo. Se você quer andar no reino de Deus, não basta abrir mão de muito, tem que abrir mão de tudo. Que o Senhor nos ajude a compreender a riqueza do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a entender a preciosidade do reino. Que Deus não permita que eu e você seja um barganhador do reino. Que a gente não fique implorando para as pessoas. Que a gente não fique insistindo com as pessoas. Que a gente não fique oferecendo de qualquer maneira o Evangelho às pessoas. Porque Jesus não baixou o preço. Jesus não baixou a régua. Jesus não facilitou. Jesus procurou deixar claro. Ele não usou uma linguagem desconhecida. Ele não usou termos desconhecidos. Ele falou de coisas do dia a dia. Todos aqueles homens sabiam o que eram tesouros escondidos. Era uma prática extremamente comum. As pessoas pegavam coisas preciosas e para escondê-las de ladrões, elas escondiam, elas cavavam e escondiam os seus tesouros. Algumas dessas pessoas morriam sem ter tempo de revelar onde é que estava o seu tesouro. Todo mundo que ouvia Jesus sabia disso. Na época de Jesus, poucas coisas eram tão preciosas quanto as pérolas. Os demais tesouros, o ouro, por exemplo, estava de ourives, estava de alguém para purificar aquele ouro. Era trabalhoso, mas aquele que encontrava uma pérola, já encontrava essa pérola pronta. A pérola era algo de extremo valor. E era medida pelo tamanho. Quando esse homem, que era negociador profissional, quando esse homem que passou a vida toda juntando pérolas, encontrou aquela, ele disse: eu não tenho dúvidas, eu vou abrir mão de tudo para adquirir essa pérola.
Que o Senhor se apresente a você. Que você que já anda com o Senhor, entenda a preciosidade daquilo que você tem na sua vida. Sabe o que o Senhor promete àqueles que o aceitaram? Ele promete vir e fazer morada nele. É um tesouro que nós temos em um vaso de barro, como Paulo diz. Nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O valor não está em nós. O valor não somos nós, os cristãos. O tesouro é aquilo que está em nós. Nós temos habitando em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Essa riqueza, irmãos, não se adquire a menos que esteja disposto a abrir mão de tudo mais. Que o Senhor me ajude. Que o Senhor te ajude. Se você, ao se deparar com Jesus, com o Evangelho do Reino, com o Reino de Deus, você pensa assim, bom, mas como ficará minha família? Como ficará meu trabalho? Como ficará meu esporte favorito? Como ficará meus vícios? Como ficarão meus desejos? Como ficarão as coisas que eu amo nessa vida? Isso é evidência de que você ainda não encontrou-se com Jesus. E quem se encontra com Jesus, não tem dúvidas, ele abre mão de tudo para seguir a Jesus. Nada menos que tudo para seguir a Jesus. O reino de Deus não está em liquidação. O reino de Deus não está em oferta. O reino de Deus não aceita barganha. Ou se abre mão de tudo, ou então não se adquire o reino. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Pai querido, eu te louvo e te glorifico por esta noite, pela oportunidade de poder me dirigir ao meu povo, à minha família, aos meus irmãos amados, para lembrá-los, Senhor, essa noite, sobre a importância e o valor desse evangelho que eles adquiriram e para o qual eles foram alcançados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia as escamas dos meus olhos caíram e eu pude ver a grandeza, a preciosidade, a importância do reino de Deus na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não procurava por isso. Ainda assim, o Senhor me permitiu encontrar. Obrigado por aqueles, ó Deus, que lutaram a vida toda para serem agradáveis a Ti. E depois descobriram que a única forma de ser agradável a Ti é se entregando a Jesus. E que não fizeram contas e que abriram mão de tudo para entregar-se a Jesus e para receber a Jesus. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, eu oro agora por aqueles, ó Deus, que ainda não enxergaram, que as escamas dos seus olhos caiam e que eles vejam que não há nada mais precioso do que Jesus, do que o Evangelho, do que o reino de Deus, porque não é um reino temporal, não é um reino passageiro, não é um reino transitório, é um reino eterno, e nós estaremos lá para reinar eternamente ao lado de Jesus, não por sermos bons, não por sermos melhores, não por termos recursos, não por confiar em nós mesmos, mas por abrir mão de tudo para seguir a Cristo, para seguir a Jesus e ao Evangelho. Louvado seja o seu nome por ter me concedido esta graça. Louvado seja o seu nome por ter concedido a graça a cada um dos meus irmãos. Nos ajude a seguir firmes. Nos ajude, Senhor, a permanecer firmes nesta graça maravilhosa para a qual nós fomos conquistados na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que nunca mais eu barganhe o Evangelho, que nunca mais eu tente empurrar Jesus em quem quer que seja, porque se a pessoa não quer, é evidência de que ela não está pronta ainda, de que ela não entendeu ainda, e eu devo orar mais, clamar mais ao Senhor, para abrir os olhos, abra os olhos desta nação, para que possa reconhecer o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, porque então essa nação será transformada. Abre os olhos dos meus vizinhos para que enxerguem a Cristo, para que então sejam transformados
pelo poder do Evangelho. Abre os olhos dos meus familiares, para que eles possam perceber a riqueza do Evangelho, a grandeza do reino de Deus, porque desta forma eles não pensem duas vezes, abram mão de tudo para adquirir esse grande tesouro, para adquirir essa pérola de grande valor, para que reconheçam a soberania, a grandeza desse Deus tão poderoso e amoroso. Louvado seja o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a sua bênção alcance cada vida e cada família. Aqueles que já tomaram essa decisão, façam com que se alegrem, com que transbordem de alegria, porque adquiriram um grande tesouro. Aqueles que não fizeram ainda, mostra a eles, abra os olhos deles, para que eles também possam abrir mão de tudo para ter a Cristo. Louvado seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu lar, a sua família. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo, esse tesouro maravilhoso que Deus veio nos dar, permaneça em nossos corações e nas nossas mentes, até que Ele venha nos buscar. Deus te abençoe, que haja graça e paz no seu lar e na sua família, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja com o seu espírito. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Até domingo, presencialmente. Uma coisinha importante aqui ainda. O link do culto do próximo domingo já está disponível. Estará disponível para os irmãos a partir de hoje. São só 25% aqui da capacidade. Então aqui nós só poderíamos ter 50 e poucas, 55 pessoas no máximo. Então já corra lá e já faça a sua inscrição. E vai ser um prazer ter você aqui conosco no próximo domingo, dia 25, às 17 horas para a Escola Bíblica. A Escola Bíblica já começa domingo que vem, às 17. E na sequência, a partir das 18, o nosso culto de louvor e adoração a Deus, previsto terminar às 19h20. Deus abençoe a sua vida, fique em paz, um grande abraço, em nome de Jesus, amém. Amém.